não é isso? Um tumor maldito. Quanta operação o senhor? Fazendo 16, mas a última foi, os médicos foi 16. Agora completou 17 com o Senhor Jesus, que fez a última. O médico operou 16 e Jesus só operou uma vez e ele foi curado. Ele chegou um dia no salão, andando devagarzinho. Ele vai contar, não vai contar aquilo que ele sempre fala assim. Não, ele é igual a senhora dele vai contar isso. Ele vai falar o que ele fez. Os médicos abriram um homem com tumor maldito na próxima, que era um câncer. Ele, quando chegou aqui na igreja, correu muito sangue, né? De 5 a 6 meses, depois eu fiz uma radioterapia, depois da operação, e eu quem conhece, já viu uma mulher com hemorragia, eu estava pior do que isso. Então, eu não soltava sangue assim, ralo, não, soltava aquelas toras assim, coisas que vivia pés. É só aquelas toras de sangue assim. Aí um dia orando, eu falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou dar testemunha onde eu estiver. Você para 1, você para 10 mil. E Deus ouviu. Deus ouviu pela Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim, eu responderei e te mostrarei coisas grandes e pequenas que não sabe. Depois eu fui lá para o Salmo 70. Apressa-te, Senhor, em mim. E Jesus apressou em mim. Intermédio do rádio, eu cheguei até aqui na igreja, lá em cima, que é essa aqui mesmo. E no 5º dia, o missionário pediu para mim, dá para o senhor ficar de obreiro lá na porta, e eu falei, dá. Só Deus sabe a situação que eu estava, isso aqui pegava fogo. Já não viu o fogo porque era por dentro, o choque foi por fora, e comigo era por dentro. Aí eu não falei para ele, não dei demonstração. Ele pediu para ficar lá, eu fui e fiquei. Quando Deus manda um profeta de Deus fazer uma coisa, deve fazer. Deve fazer porque quando o profeta de Deus, usado por Deus, manda fazer uma coisa, é porque Deus falou com ele. Foi quando Deus falou. Ele chegou um dia, foi no banheiro lá, e o irmão Zé depois foi no banheiro, né, irmão Zé? E só dava descarga, né? E ele era dando descarga porque era muito sangue que descia, para aquele sangue sair no vaso. E o irmão Zé viu um pedaço, né, irmão? Parecia um pedaço de carne que saía na urina, que era o câncer. Então, preste bem atenção. Ali, tanto saía o sangue, como saía quando ele ia fazer necessidade, né? Saía na fezes pedaço de sangue, parecia um pedaço de carne. E ele chegou, foi lá e Deus me revelava, né, irmão? Então o Senhor pediu para ficar lá na porta com o obreiro. Eu não disse não, porque o povo de Deus é sim, sim, não, não. Eu disse, Senhor, fiquei lá. Ele pediu no domingo, na segunda-feira eu fiquei na porta. E foi nesse dia que eu não falei nada para ele. Ele nem sabia que eu estava com nada, porque eu não dei demonstração. Porque a gente fica na igreja mesmo, ficar pegando, isso não é bom não, irmão. Você tem que ficar assim, quando as pessoas perguntam para Deus, como é que está, tudo bem? Eu sempre falava, tudo bem, com Jesus tudo vai bem. Mas só Deus sabe da situação que eu estava. Eu estava já dentro da porta. Irmão, ele estava, mesma coisa, estava preparando para entrar na Catatumba. Olha só, veja só a situação desse irmão, né, irmão? Não é isso, tudo isso aí, ó. Veja só. É brincadeira, irmão? Vocês estão vendo aí? Estão vendo aí, irmãos? Olha só a situação de um homem desse. Agora eu digo para você, insiste, pode ficar de pé se você quiser ver aqui, insiste dinheiro que possa pagar a cura, um milagre num homem desse? Irmãos? Tem dinheiro que possa pagar o milagre aqui em nome do Senhor Jesus? Então veja só a situação
né? Tanto remédio. E se a gente dar o testemunho e mostra, né? Caso que alguém falou, ou com pranto, testemunho, aqui que o sangue de Jesus tem poder. Aqui nós não compramos isso não. Aqui mentira não. É a realidade. Não só ele, muitas pessoas aqui. Aquele paralítico que estava lá no asfalto, que o irmão José buscava na cadeira, foi andando. O irmão sabe disso e nunca mais voltou, né? É assim que Deus faz. É por isso que o diabo não gosta da gente. E graças a Deus por isso. Olha só, irmão, quanto tempo o senhor via só tomando uns remédios? Vai ter muito remédio, né? Isso aí tem uns remédios que a gente ganha na farmácia de alto custo. Mas não tinha mais, tem mais disso aí, né, irmão? Vamos jogar um pouco fora. Joguei, só uns 4 anos pra cá que eu venho, depois que eu fui operado, fiz radioterapia. Não fazia muitos anos que o senhor via só? Já vinha muitos anos que eu vinha sofrendo, porque eu já passei só raio-x, passei por umas 6 ou 8. Depois mais uma para tirar o tumor que estava. Olha, irmão, e ele só se da chaga dessas condições. Ele joelhava e o sangue descendo. Agora, presta atenção que eu vou mostrar para os irmãos uma novidade. Olha só, aqui está o exame médico. Vou mostrar um negócio aqui que ele mostrou para mim, quer ver? Olha como é que estava aqui, antes de eu tirar o tumor fora, estava isso aqui, 0,81. Ó, quando tinha o tumor, está 0,81. Não é isso? Depois que tirou o tumor, está 0,81. Você não enxerga. 0,3. E não está nenhum assinado. Então está com câncer. O médico não assinou nenhum. Agora vamos lá para frente. É Deus, tudo é Deus. Ó, aqui o médico já assinou. Por quê? Tá 0. Deixa eu ver. 002. Ó, o médico já assinou. Isso depois que Deus começou a operar. Vamos lá. Glória a Deus. Já assinou outro aqui. Outro exame. 001. Aí o médico falou assim, ó, está assinado aqui, os outros não tá. Mas aqui está. Não tem mais câncer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aqui, ó. Tudo aqui é receita e esse é os exames médicos, né? Ó, eu estava com câncer 0081, estava com tumor. E o médico não assinou. Só assinou depois da operação de Jesus, o médico dos médicos, aí o médico já assinou. 002, aqui já está 001. Está escrito, não tem mais câncer. Glória! Palmas para Jesus! Aleluia! Em nome do Senhor Jesus, é como Deus faz, é assim essas coisas. Não é dizer, Jesus curou, Jesus não. A gente aprovamos, todas essas pessoas que estão no painel, que é curado, a gente aprova. Quem recebeu bem isso aqui? Aleluia! Aí, olha só, se aqui tivesse 300, 400 pessoas pela primeira vez, doente, aleijado, Deus vai operar hoje. Não faz mais milagre porque não tem pessoas doentes. Amém? Todo diz amém, Jesus. Amém. Mas há uns casos que os irmãos estão passando, Deus vai libertar. Amém? Veja só o tanto de remédio, né? A missionária vai bater umas fotos, além de gravação, vai bater umas fotos juntamente com o irmão aqui. Depois de toda essa cena aqui, irmãos, que vocês estão vendo aqui, ó, eu queria falar um pouquinho de Jó. Quem lê lá em Jó vai ver o que Jó passou. Mas ele não negou. O meu Redentor vive. E é o que eu vinha falando sempre aí, o meu Redentor vive. Até a família me abandonou. É triste. Ó, e outra coisa, a família abandonou, deixou ele sozinho. Vamos deixar ele sozinho na chácara que o velho vai morrer. Não, ele está vivo, estão.